O TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Corte de Contas sergipana reúne gestores públicos e servidores para debater os desafios do controle externo durante seminário sobre governança e sustentabilidade nas gestões municipais. Todos os nossos jurisdicionados, todos os nossos prefeitos, presidentes de Câmara, eles têm a capacitação para fazer o melhor da gestão. TCE de Sergipe, por meio da Escola de Contas, promove cursos de formação e capacitação de agentes de contratação e pregoeiro. A gente está abordando a legislação e as boas práticas que possam ajudar o agente público a desempenhar melhor essas atividades. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões da primeira Câmara e do Pleno. Servidores do TCE prestigiam feira itinerante montada no estacionamento da Corte, com produtos agroecológicos e artesanato sergipano. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o jornalista Messias Carvalho conversa com o Defensor Público Geral do Estado, José Leó de Carvalho Neto. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe está começando. O Tribunal de Contas de Sergipe, em parceria com órgãos públicos, promoveu um importante seminário para capacitar gestores municipais. O evento, realizado na sede do órgão, discutiu desde a gestão de resíduos sólidos até as práticas de governança que ajudam a garantir mais eficiência e transparência na administração. O seminário contou com uma programação variada que colocou em pauta diversos temas e aspectos que são essenciais para a eficiência da gestão pública. Especialistas de diversas instituições parceiras da iniciativa, técnicos e servidores do TCE ficaram responsáveis pelas palestras durante os 2 dias de evento. Além de capacitar os gestores, o seminário destacou o papel orientativo da Corte de Contas e o compromisso em promover e incentivar a qualidade da gestão pública. Todos os nossos jurisdicionados, todos os nossos prefeitos, presidentes de Câmara, eles têm a capacitação para fazer o melhor da gestão, para fazer governança, para poder fazer com que o dinheiro público seja bem aplicado, porque não adianta se gastar 25% em educação, quando nós temos muitos municípios que gastaram os 25%, mas não tem nenhuma eficácia, não tem nenhuma eficiência. Os municípios eles estão aquém no IDEB, né? Os municípios que não conseguiram tirar nota 4 no IDEB, mas gastaram os 25%. Então, o que nós queremos é isso, eficiência. Eficiência na gestão, fazer com que os nossos jurisdicionados eles aprendam essa capacitação, mas também coloquem em prática para melhorar o serviço que é prestado à população de Sergipe. Gestores e servidores de 18 municípios sergipanos atenderam ao chamado do Tribunal de Contas e participaram do seminário. A exemplo da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, que reconheceu o trabalho feito pela Corte no sentido de promover orientações e conhecimento técnico aos jurisdicionados. Toda essa questão pedagógica que o Tribunal de Contas tem trazido tem certamente nos dado mais, digamos assim, segurança no passo a passo, né? O Tribunal de Contas deixa de ser o que a gente pensava antigamente, que era uma espécie de controlador, quase uma polícia para os gestores. Hoje não, hoje é ensinamento, é aprendizado, é recomendação, é o passo a passo. Isso dá segurança não só para os gestores, mas traz também segurança para o município e para o Estado. Entre os temas debatidos no evento estavam gestão e fiscalização de obras, saneamento básico, boas práticas para a primeira infância, comunicação pública e sustentabilidade. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, foi um dos palestrantes do evento e falou sobre a atuação do controle externo em pautas ligadas à sustentabilidade. Nós continuamos com a necessidade de avançar na gestão de resíduos sólidos, especialmente em relação à coleta seletiva, à compostagem, a dar uma sustentabilidade financeira também a essa gestão ambiental, fortalecendo a governança ambiental, significa ter os órgãos municipais funcionando efetivamente, uma secretaria especializada, um conselho deliberativo que trate das políticas públicas ambientais, para que os municípios possam enfrentar os desafios que estão à frente, com as mudanças climáticas, com eventos climáticos que trazem prejuízo e muitas vezes ceifam vidas. Então os municípios precisam estar estruturados do
ponto de vista da gestão ambiental para não sofrer maiores prejuízos. Marcado principalmente pela capacitação dos jurisdicionados, o evento foi marcado ainda pelo lançamento do programa da Escola de Contas, que visa ampliar o conteúdo e expandir o acesso às capacitações promovidas pela Escontas. Nosso novo programa, que é o chamado Multiplicando o Conhecimento. Por meio desse programa, nós criaremos 4 polos da nossa Escola de Contas. É um programa específico da nossa Escontas. Hoje é o lançamento do polo do Aracaju e temos já a previsão de que na sequência dos próximos 3 meses tenhamos o lançamento dos outros 3 polos do interior. O conceito do polo é que o município polo, ele vai ter a ele vinculado municípios polistas, de modo que a gente facilite o acesso ao conhecimento a esses servidores. Eles não precisarão mais vir sempre aqui para Aracaju, para a sede do nosso tribunal, para receber os treinamentos. Nós levaremos esse treinamento a esses servidores, tanto servidores das prefeituras como servidores das câmaras municipais. Com o objetivo de melhorar a transparência e eficiência nas licitações, o Tribunal de Contas do Estado realizou o curso de capacitação para os servidores. Entre os temas abordados, as principais etapas do processo de contratação pública. Promovido pela Escola de Contas do TCE, o curso foi ministrado pelo professor de Licitações e Contratos Administrativos, Ronaldo Corrêa. Dividida em 2 partes, a capacitação abordou todas as etapas da seleção de fornecedores, tanto na teoria quanto na prática. Ao longo de 3 dias, os servidores da Corte tiveram acesso a informações essenciais sobre a legislação, boas práticas e aspectos práticos da atuação nos processos de licitação. Essa é uma etapa que normalmente gera bastante questionamento, às vezes há bastante falhas que a gente percebe, inclusive os tribunais de contas têm uma atuação bem intensiva em corrigir essas falhas, né? E a gente está abordando a legislação e as boas práticas que possam ajudar o agente público a desempenhar melhor essas atividades. A servidora e presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas de Sergipe, Sara Lessa, foi uma das participantes do curso. Ela destaca que, além de aprimorar a capacitação técnica, o treinamento fortalece a segurança e a precisão na atuação dos servidores, garantindo maior eficiência na fiscalização dos processos de licitação. Fazer com que os auditores de controle externo sejam cada vez mais capacitados para realmente fiscalizar se os jurisdicionados estão aderindo a essas boas práticas de contratações públicas, garantindo com que esses processos sejam cada vez mais transparentes, que sejam cada vez mais conformes à legislação. E o TCE na TV traz agora o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros nas sessões da primeira Câmara e do Pleno. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 46 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, o conselheiro substituto Rafael Fonseca e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, recursos de reconsideração, auditoria operacional, relatório de inspeção, aposentadorias por tempo de contribuição e revisões de proventos. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 27 processos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas anuais, denúncias, representações, recurso de reexame e recurso de reconsideração. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A seguir, Feira Itinerante da Agricultura Familiar reúne produtores e servidores no estacionamento do Tribunal de Contas do Estado. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o Defensor Público-Geral do Estado conversa com o jornalista Messias Carvalho sobre as ações desenvolvidas pelo órgão em Sergipe. Fique com a gente, o TCE na TV volta em instantes. Olá, eu sou Magna Santana, da FAM-FM. Minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: como o Tribunal de Contas prioriza as auditorias em diferentes órgãos e entidades públicas? Olá, Magna. Respondendo a sua pergunta, as prioridades de auditoria no Tribunal de Contas do Estado do Sergipe são definidas no PAA, Plano de Auditoria Anual. Este documento é estabelecido a cada ano, com a participação da equipe técnica e aprovado no colegiado.
Neste documento, as áreas são selecionadas com base em critérios técnicos, levando em conta a quantidade de recursos alocados, a relevância e o risco de cada área. Outras fiscalizações podem ser realizadas, desde que devidamente motivadas em cada curadoria técnica. De volta do intervalo, a gente destaca que o Tribunal de Contas do Estado abriu as portas para sediar uma feira itinerante que trouxe a diversidade e o potencial da agricultura familiar para os servidores da Corte. A edição da Feira Itinerante da Agricultura Familiar aconteceu no estacionamento do Tribunal de Contas e foi prestigiada por servidores de todos os setores. A iniciativa, em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, reuniu produtores e expositores de diversas regiões do estado que trouxeram uma variedade de produtos agroecológicos, alimentos cultivados de forma sustentável e várias peças de artesanato sergipano. A parceria teve como objetivo valorizar a produção agrícola familiar, incentivar o comércio local e aproximar servidores e demais visitantes dos pequenos produtores sergipanos. E hoje, no quadro Diálogo Cidadão, o convidado do jornalista Messias Carvalho é o Defensor Público-Geral do Estado, José Leó de Carvalho Neto. Durante a entrevista, o Dr. José Leó falou sobre as ações desenvolvidas pela Defensoria Estadual em prol da sociedade. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos falar sobre Defensoria Pública. Certamente você já deve ter ouvido falar. Mas hoje a gente vai destrinchar um pouco como funciona a Defensoria, o que é essa instituição tão importante nos dias de hoje. E o Defensor-Geral, José Leó de Carvalho Neto, está aqui. Defensor, muito obrigado por sua vinda. Satisfação nossa. Aqui é o nosso espaço que é importante para esse diálogo, é o Diálogo Cidadão. A Defensoria Pública, como é que a gente definiria ela? Não é uma instituição de Estado. É pública. É uma instituição de Estado, né? Nós somos agentes políticos, estamos previstos na Constituição Federal. Não somos do Executivo. Isso. E temos a função essencial de atendimento àquela população carente, né? A população hipossuficiente, que não tem condições de ter um advogado. Não gera... Vamos contar um pouquinho da história da Defensoria, porque ela ganhou mais nuances, mais fortalecimento a partir da Constituição de 88. O papel dela hoje? A Defensoria Pública, ela antes fazia parte do Poder Executivo, depois, com a emenda constitucional número 45, a Defensoria passou a ser autônoma. Ou seja, é como o Ministério Público, a mesma coisa do Tribunal de Contas. Nós temos os 3 poderes e instituições autônomas, que é a Defensoria Pública, Ministério Público e o Tribunal de Contas. Na parte jurídica, Ministério Público e Defensoria Pública. E com essa autonomia, a Defensoria teve um enorme crescimento, já que ela tem orçamento próprio e ela pôde, assim, direcionar para o que foi mais importante para a população. É o advogado mais perto do povo, né? E gratuito. Hoje a Defensoria Pública, de acordo com a Constituição, não pode ser mais classificada como advogado, mas, porque não precisamos, inclusive não precisamos de OAB. A Defensoria Pública é essa função diferenciada na Constituição Federal, voltada especificamente para o público. Agora, é evidentemente que o termo advogar, ou seja, advogar, de falar, vocácio, tem para o Ministério Público, como a Defensoria Pública. Então, estamos ali, na verdade, fazendo o possível para a melhoria do povo. Vocês trabalham hoje em 2 vertentes. Vocês podem judicializar ações. Sim, né? A gente trabalha na área. Mas a gente conversava agora há pouco, o principal é evitar isso. Né? A função da Defensoria... Toda acordo acaba sendo melhor do que uma A Defensoria tem procurado pendenga. muito mais fazer o acordo do que judicializar. A gente sempre orienta os defensores são preparados para isso. Quando chega qualquer pessoa na sala, a principal meta é: vamos tentar conciliar. Vamos esvaziar o Poder Judiciário, vamos evitar gastos públicos. Inclusive, o senhor sabe muito bem, estamos conversando aqui agora sobre a questão da saúde. Né? Na saúde, a judicialização é um prejuízo para o Estado. Não é que não vamos judicializar, judicialização só em último caso, chamada última ratio. Porque nós temos na Defensoria Pública uma central de conciliação, de resolução de litígios, comandada por Dr. Saulo, onde convidamos, assim, pessoas do Executivo Municipal, que são médicos, enfermeiros, como também do estadual, está lá dentro da Defensoria Pública para a resolução administrativa desses problemas. Não havendo a possibilidade de fazer essa resolução de maneira administrativa, aí sim
vai para a judicialização. A economia é muito alta, questão de milhões a Defensoria Pública economiza aos cofres públicos com essa Câmara que nós temos. Tem conseguido resolver, porque existem alguns pedidos, por exemplo, de medicamentos, de procedimentos que estão fora do chamado rol, né, público assegurado. Como é que vocês conseguem o viés de resolver o problema sem a judicialização? Exatamente, porque tem o doutor Saulo lá, que já está bem preparado para isso, ele já conhece os caminhos e juntamente com os médicos que nós temos lá do município, como também do Estado, dessa forma consegue fazer o possível para evitar essa judicialização. Como é que está a estrutura hoje da Defensoria? A Defensoria Pública, nós estamos aqui com duas estruturas, uma na sede administrativa, ali perto do Banese da Barão do Maruim, e temos uma sede em frente ao shopping Jardins, né? Uma sede bonita, onde ali é feito o atendimento da área da família. E também em todos os fóruns, a Defensoria Pública está lá à disposição, cada um em sua área, a área criminal e a área civil, né? A atuação da Defensoria Pública é ampla, tanto na área criminal como na área civil. Na área civil, na área família. Né? Área de família. É o grande carro-chefe de problemas de vocês hoje. O grande carro-chefe é família, Defensoria Pública, inclusive nessa área da família. Tem uma coisa muito interessante, montamos uma central de mediação de família. Então as pessoas chegam lá, antes mesmo de ir às vezes para o judiciário, e faz a conciliação. Às vezes é um problema que um idoso, por exemplo, não está recebendo o atendimento adequado da família e um dos familiares procura a defensoria, então lá mesmo faz um acordo, vamos fazer uma escala de visitação idoso, o que é que está precisando? Está precisando de medicamento, já encaminha para a Câmara nossa de Saúde para verificar a possibilidade de medicamento. Temos um projeto lá muito bonito, que é Ser Pai é Legal, nessa mesma local de mediação, onde a doutora Isabela e a doutora Gláucia recebe as pessoas e às vezes está ali uma criança querendo saber se ele é o pai ou não, né, juntamente com a mãe. A Defensoria Pública, então, encaminha para o laboratório, fazer o DNA com consentimento da pessoa. A Defensoria Pública paga tudo isso, é tudo pago pela Defensoria Pública e é feito o exame de DNA e depois, só aberto naquele dia, diz aqui, o senhor é que é o pai. E sabendo que é o pai, ali mesmo já faz todos os consectários, né, que é o acordo para pagar a pensão alimentícia, o direito de visita, mais uma vez a Defensoria Pública agindo para evitar judicialização. Não é o órgão executivo, mas executa e bem, viu? Executa. Vocês pagam o exame de DNA? Isso já faz parte do orçamento da Defensoria Pública e a gente encaminha para um laboratório conveniado nosso, é feito esse exame e aquele resultado ali interessante. E às vezes o pai está negando a cara do pai. A criança é a cara do pai, né? Não tem jeito, mas o pai não é meu filho. Quando vai abrir, existe até uma comoção, uma emoção, isso é muito bonito naquele momento. E ali a gente já consegue realmente resolver praticamente tudo. Às vezes dá contrariedade, às né? vezes, quem está negando. Caso não queira, reconhecer mesmo com um exame de paternidade ali, 99,9%, judicializa e no judiciário certamente aquele menino vai ser reconhecido. Tem um ditado popular que já começaram a alterar a sua destinação, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A Defensoria mete a colher. Mete bastante. Principalmente... Como é que tem funcionado essa logística hoje? O núcleo da mulher. Temos o núcleo da mulher, né, específico para isso, para atender. Inclusive, tem um núcleo psicossocial. Temos psicólogas lá. Às vezes tem pessoas mulheres que foram violentadas, né, e temos lá a doutora Shirlene, que é uma psicóloga preparada, recebe lá diretamente na Central de Iva Costa Lima, em frente ao Shopping Jardins, faz esse primeiro atendimento, esse encaminhamento que é bem necessário. Hoje, qual o limite, qual o critério que a Defensoria estabelece para atender? Porque se você abrir a advocacia gratuita para todo mundo, vai ser uma odisseia. Né? Exatamente. Qual o critério, quais são os documentos, os limites estabelecidos? Meu caro, então o critério são 3 salários mínimos que nós colocamos lá. Não existe um critério especificamente na lei dizendo quanto é. Mas nós fixamos 3 salários mínimos, mas nada impede que aquela pessoa que tenha gastos muito grandes, digamos, ela receba mais do que 3 salários mínimos, 4, 5, mas está endividada, está em situação de penúria. A Defensoria Pública tem uma parte lá específica, vai fazer toda uma triagem, vai verificar se realmente aquela pessoa está sem condições e aí vai atender. E na área criminal, independentemente do valor, nós vamos atender também. Hoje o senhor assumiu
A Defensoria Geral está no seu terceiro mandato, parabéns, né? É algo realmente marcante na história. E a Defensoria tem esse papel fundamental que o senhor já desempenhou aí de defesa dos interesses maiores da sociedade mais carente. Capital e interior do Estado, como é que vocês estão dispostos hoje? Nós, na administração passada, quando eu estava como defensor geral, conseguimos criar 50 cargos a mais de defensores. E a gente está começando a povoar mais esse interior sergipano que precisa tanto da defensoria, principalmente o interior, né? Então nós estamos realmente ampliando, já estamos mais ou menos em praticamente 81% da população está sendo atendida já pela defensoria, o que era uma falha, que antes não tinha essa possibilidade. Mas com a autonomia da defensoria, nós estamos conseguindo expandir isso. Acho bonito até um núcleo, que as pessoas saibam que tem um núcleo para pessoas em situação de rua. Um trabalho muito bem feito por doutor Sérgio Barreto, que procura se vestir de uma maneira diferente para que aquela população não fique assustada quando ele for falar, direcionar, e vai buscar para poder pelo menos dar um mínimo de dignidade àquela pessoa, documentos, encaminhar para a área da saúde e tentar resgatar aquela pessoa que às vezes é tratada como objeto. E a Defensoria tem um olhar diferente para essas pessoas. Isso é a Defensoria, talvez seja o órgão mais humanizado que se tenha, é a Casa Popular. É uma Casa Popular. Agora, as pessoas em situação de rua, você tem efetivamente aquelas pessoas que têm um quadro real de necessidade, mas nós temos hoje uma situação que envolve a criança. Muitas crianças em situação de rua sendo usadas para mendicância. A Defensoria tem estado atenta para isso? Nosso núcleo da criança e adolescente, um dia desse até já estava notificando os conselhos. Estava notificando os conselhos para verificar isso. Isso é um trabalho que deve ser... É um trabalho complexo. E tudo que é complexo deve se envolver, na verdade, várias instituições, né? A Defensoria, então, assim, já buscou notificar os nossos conselhos aqui tutelares e vai fazer um trabalho junto. Provavelmente vamos buscar um apoio com o Ministério Público e com demais entidades, porque para resolver um problema desse tipo, que já vem enraizado há muitos anos, só mesmo uma rede de instituições voltadas para o povo para tentar fazer alguma coisa melhor, inclusive com o Executivo. Bom, você disse que a atuação forte, um dos itens, né, fantásticos aí é a questão da judicialização da saúde. A saúde hoje, aliás, todos os municípios, passamos recentemente para uma campanha eleitoral, em que o tema principal foi sempre saúde, né? Vamos atender a saúde, vamos incluir as pessoas, dar dignidade às pessoas no atendimento. A gente falava agora há pouco sobre essa judicialização. Como é que está essa atuação com relação à realização de cirurgias? Há uma carência muito grande. O que vocês estão acordando com o Estado? De imediato. Chegou algum problema que não está sendo obedecida a fila do SUS, ou está tendo algum empecilho para aquela pessoa, seja feita a cirurgia, seja para um plano de saúde, que é a área do consumidor, como sem ser da área da saúde, nós temos, sem ser na área do consumidor, nós temos essa Câmara da Saúde, que é com o doutor Saulo. Se for relativo a algum plano de saúde que está deixando de fazer algum atendimento ou que deveria ser feito, temos também um núcleo para isso. Tem núcleo para os dois tipos de coisa. A pessoa vai chegar lá, vai trazer a sua reclamação e a Defensoria Pública vai tomar as providências primeiramente administrativas. E não havendo, certamente vai encaminhar para o setor que nós temos, que é o núcleo da saúde, que é um núcleo específico para judicializar. E sempre que a Defensoria Pública entra, vai em defesa daquele cidadão e conseguimos sempre a vitória. Então, se for necessário, às vezes, uma órtese, uma prótese, qualquer coisa dessa natureza, a Defensoria Pública está ali também para ajudar. Pode encaminhar para a Defensoria Pública qualquer cidadão que esteja necessitado, que vamos fazer o possível para salvaguardar os direitos de vocês. Então, saúde, educação. É um tema fundamental hoje. Vocês têm uma atuação específica com relação à educação? A educação a gente procura atender sempre que pode, através de palestras. Começamos com palestras. Vamos diretamente nas escolas públicas, diversas escolas públicas, né? Fizemos isso aí. E me lembro até quando começou aquela questão do nome bullying, quando surgiu. A Defensoria foi pioneira nisso. Ela foi a primeira a ir nas escolas explicar o que era bullying. E estamos hoje, por exemplo, tivemos a questão ontem mesmo, a doutora Carla estava verificando sobre as questões raciais, explicando sobre a discriminação que existe
em relação ao negro. E sempre que precisar mais, qualquer bandeira colorida da LGBTQI+, será bastante erguida pela Defensoria Pública para defender. No setor da educação, a Defensoria Pública também está nas escolas, sempre orientando todos. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.